A notícia me parece ótima. O STF está incomodado com o caso Master, o STF está sentindo o golpe e o STF, o golpe que ele mesmo deu, né? Vamos dizer a verdade, no Brasil. E essa briga potencial entre Lula e STF, esse rompimento entre Lula e STF é tudo o que nós esperamos. Essa notícia, ela com certeza deixou muita gente sem dormir de ontem para hoje. Nós temos mais ministros que serão expostos, mais magistrados, mais ministros serão expostos em breve na investigação da Polícia Federal porque tem parentes. Lula é citado nos arquivos do caso Epstein e as revelações são chocantes. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia essa análise aqui pra vocês, porque sinceramente, meu medo é de que o YouTube derrube esse vídeo, porque esse assunto dos arquivos do Jeffrey Epstein é muito pesado. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes dá 10 dias a Cláudio Castro. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal passou a analisar uma lei aprovada no Rio de Janeiro que prevê pagamentos de bônus a policiais envolvidos em confrontos com resultado letal ou na apreensão de armamentos pesados. Para isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador Cláudio Castro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apresentem esclarecimentos no prazo de até 10 dias. O despacho foi assinado quinta-feira e fixa o dia 8 de fevereiro como data limite para as respostas. Por que Alexandre de Moraes também não dá 10 dias para que o escritório de advocacia da sua esposa explique o contrato de 130 milhões com o Banco Master? Daniel Vorcado, frequentador contumaz do Palácio do Planalto, põe Lula de cabeça no escândalo. É isso mesmo. A reunião secreta entre o banqueiro Daniel Vorcado e Lula, com participação de importantes figuras do governo, foi uma revelação catastrófica para o Palácio do Planalto. Mostra exatamente como age Lula, sempre com um discurso demagógico preparado para sua plateia, mas com ações inconfessáveis no submundo do crime. Porém, o que viria em seguida é ainda pior e mais grave. Daniel Vorcado e seu pai Henrique Vorcado foram recebidos ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre 2023 e 2024, conforme registros oficiais. Lula está efetivamente mergulhado de cabeça nas falcatruas e fraudes do Banco Master, mas tenta agora tirar o corpo fora e fugir do escândalo. A revista Veja, desse final de semana, na coluna Radar, diz que o ministro do STF ligou para o Lula para reclamar do Sidônio, que comanda a SECOM, a Secretaria de Comunicação, e dizer a ele que ele dê um jeito, que ele controle os sites e blogs de esquerda e que façam com que parem de falar mal do STF. O que acontece é que esses blogs e sites de esquerda estão falando do Banco Master, e ao falarem do Banco Master, cutucam o Toffoli e a turminha do Toffoli. Olha, tem tantas camadas de absurdo nessa notícia que fica difícil até saber por onde começar. Veja só, primeiro que é incrível o ministro do STF se sentir confortável para ligar para o presidente em tom que não foi amistoso, segundo a matéria, cobrando, dando bronca no presidente da República. Daí você percebe como existe uma ascendência, uma hierarquia. Quem manda no país é o STF. Não o STF todo, mas essa turminha que se formou dentro do STF. Gilmar, Dino, Toffoli e Moraes, no mínimo. Esse quarteto manda no país, tem mandado no país e provavelmente saiu de um deles essa ligação para o Lula para dar bronca de que o Lula, o Sidônio, o chefe da SECOM, não está tomando conta direito dos blogs e sites esquerdistas e esses sites estão falando do Master e falando, portanto, também mal do STF. Quer dizer, por aí você primeiro vê o STF mandando no Lula. Segundo, você vê o Lula e o Sidônio mandando na imprensa. Quer dizer, a imprensa de esquerda, segundo essa notícia,
notícia comprada, totalmente comprada. Ué, se cabe ao Sidônio controlar o que diz ou não diz os sites e blogs de esquerda, o que está por trás disso é que é o Sidônio, com a grana da Secom, que está controlando esses sites e blogs de esquerda. Se colocar grana, eles falam uma coisa, se não colocar grana, eles não falam outra. Então depende do Sidônio eles falarem, senão não teria essa ligação. E depende do Sidônio também eles não falarem do STF, senão, de novo, não teria essa ligação. Essa ascendência do STF sobre o Lula e do Sidônio ou do Lula sobre os sites de esquerda, sobre a imprensa de esquerda, deixa claro que o Brasil tem dono e que a imprensa brasileira, pelo menos de esquerda, também tem dono. Então isso é um absurdo tão grande, fica difícil até a gente comentar como se fosse algo natural. Mas esquecendo isso, a notícia me parece ótima. O STF está incomodado com o caso Master, o STF está sentindo o golpe e o STF, o golpe que ele mesmo deu, né, vamos dizer a verdade, no Brasil, e essa briga potencial entre Lula e STF, esse rompimento entre Lula e STF é tudo o que nós esperamos. Se o consórcio estatal formado entre governo federal e judiciário se romper, isso será ótimo para a democracia. Esse é o grande problema hoje que nós enfrentamos dentro do país. Um STF e um governo federal aliados e alinhados contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, contra a direita e contra o bolsonarismo. Se isso se romper, ótimo, maravilha, melhor dos mundos, tomara mesmo que aconteça. Então, nessa briga entre Lula e esse suposto ministro do STF, digo suposto porque a gente não sabe quem é, mas é alguém dessa turminha, como eu mencionei, nessa briga entre eles, nós devemos torcer, sabe para quem? Para a briga. Claro, devemos torcer para a briga, para que eles rompam mesmo e não voltem nunca mais. Quem sabe assim a gente passará a ter alguma chance de ter uma democracia dentro desse país. Enquanto a gente tiver um Congresso submetido e rendido e a gente tiver o consórcio entre governo federal e STF, a gente está pior que a Venezuela. Muito pelo contrário, a Venezuela está saindo do buraco e a gente cada vez mais fundo nesse buraco. Briguem, torcemos para a briga. Quando você acha que o Brasil não tem como piorar, que nós já chegamos no fundo do poço e a profundidade dessa depravação está no seu limite, aparece esse cidadão aqui e mostra que nós não sabíamos nada do que realmente estava acontecendo. Nós tínhamos apenas uma noção da ponta do iceberg. E vamos ser sinceros, o Vorcaro, ele é o cara. Ele é diferenciado. Ele entendeu, assim como em vários outros países isso já aconteceu, que para que você vai brigar com a justiça se é mais fácil comprar a justiça? E foi isso que ele fez. Nós temos visto aí alguns contratos com parentes, né, de ministros da nossa mais alta corte, a corte que defende a democracia. E esses contratos até agora inexplicados, né, o ministro finge que nem existe. E aí quando a gente acha que não vai ter mais, que chegamos ali a já descobrimos quais são os ministros que têm parentes envolvidos nessa pornografia toda, o jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, solta essa aqui, ó. Investigação da PS sobre o Master caminha para mostrar mais advogados que são parentes de magistrados. É uma coisa impressionante. O erro do Bolsonaro, do Felipe Martins, foi justamente não ter contratado advogados dos ministros. Se você contrata um advogado do ministro, você está bem, você está blindado. Nada vai acontecer. Pena que eu não tenho capacidade de pagar 3,6 milhões de dólares por mês, de reais por mês, para poder fazer a minha defesa no Supremo Tribunal Federal. Então, quem não tem, me desculpa, mas você está condenado já. Essa notícia, ela com certeza deixou muita gente sem dormir de ontem para hoje. Nós temos mais ministros que serão expostos, mais magistrados. Eles não são nem magistrados, vamos ser verdade. Mais ministros serão expostos em breve na investigação da Polícia Federal porque tem parentes, como a esposa do Dias Toffoli, a esposa do Alexandre de Moraes, o filho do Lewandowski, né, que estava recebendo do Banco Master, mesmo depois que o Lewandowski foi parar no Ministério da Justiça. Cara, meu Deus do céu. Dá uma olhada na matéria aqui para você ver a podridão. Agora eu volto a dizer, esse cara, ele é diferenciado. E a gente vai ter que ser eternamente grato por ele, porque ele foi tão ganancioso na compra da justiça brasileira, na aquisição da justiça brasileira, que a coisa saiu do controle. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó.
Esquema de blindagem de Daniel Vorcaro com os políticos existe, é escancarado, mas talvez esteja se mostrando menos eficaz do que a estrutura montada por ele na contratação de escritórios de advocacia para o Master. Em 2024, quando o Master percebeu que ele iria quebrar e ia precisar fazer aquela liquidação, a compra pelo BRB para poder sobreviver, o banco gastou 580 milhões em serviços técnicos especializados e consultoria jurídica. Presta atenção, 580 milhões o banco gastou, mais de meio bilhão de reais. Segundo o balanço da instituição, o montante é 75% superior ao despendido no ano anterior. Então vamos lá, em 2023, quando ainda não tinha explodido aí as denúncias, o banco gastou o quê? 200 milhões aproximadamente, 250 milhões, 260 milhões com advogados. Aí depois, no ano seguinte, ele vai para 580 milhões de reais. Desses 580 milhões, 130, presta atenção, 130 milhões, praticamente 20%, foi para uma pessoa, esposa do Alexandre de Moraes. Quem conhece as entranhas do Master garante que as investigações da PF vão mostrar entre os contratados outros advogados além de Viviane de Moraes, ligados por parentesco direto a magistrados da Corte de Brasília. Isso aqui é um escândalo que por si só supera, na minha opinião, todos os escândalos do Brasil, porque até agora todos os grandes escândalos envolviam políticos ou pessoas em posições políticas. Dessa vez nós estamos vendo aqueles semideuses intocáveis, né? Sinceramente, assim, não poderia falar nada disso. Quando nós começamos a falar disso alguns anos atrás, sabe o que deu? Deu inquérito das fake news, buscas e apreensões, derrubadas de perfis, pessoas sendo presas, contas bancárias sendo bloqueadas. Foi o fim do mundo. Agora, quem está falando isso é a imprensa. E aí sai nota de ministro do STF dizendo que a imprensa na metrópole está agindo de forma criminosa. Quem serão esses outros magistrados que também têm parentes que recebiam dinheiro do Banco Master? Será que a imprensa vai publicar ou eles vão vir para cima? Vai ter mais ameaças vindo por aí. O cara que tirou a foto do Alexandre de Moraes dando o dedo pro povo lá, o dedo, foi demitido. Lembre-se disso. O Demétrio da Globo acabou de participar de um painel falando que ele tem medo de criticar o STF. E esse ano o STF quer decidir os limites da liberdade de expressão no Brasil. Olha que curioso, né? No ano que o STF cai num escândalo, ele quer determinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais. Brasil, a gente vai ter que se erguer dessa vez. A gente acordou com a caminhada, agora é ficar de pé, ir para cima, arregaçar as mangas. Eles vão vir para cima com todas as forças, nós não podemos esmorecer. Lula é citado nos arquivos do caso Epstein e as revelações são chocantes. Olha, deixa eu começar esse vídeo te dando logo um bom dia. Mas vai ser um bom dia sóbrio, tranquilo, porque o assunto de que nós vamos tratar agora não é nada disso. É, na verdade, muito sério, muito grave e muito triste. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia essa análise aqui para vocês, porque sinceramente, meu medo é de que o YouTube derrube esse vídeo, porque esse assunto dos arquivos do Jeffrey Epstein é muito pesado. Para você que não sabe o que está acontecendo, o governo americano divulgou nesta sexta-feira mais de 3 milhões de documentos das investigações contra o Jeffrey Epstein, que era um criminoso sexual condenado nos Estados Unidos e que tirou a própria vida na cadeia em 2019. Embora muitas pessoas suspeitem que, na verdade, ele tenha sido assassinado por conta de tudo que ele sabia. Eu vou fazer um resumo mas muito breve aqui para situar vocês e sem falar dos detalhes sobre as coisas terríveis que ele fazia. Mas basicamente, o Jeffrey Epstein era um bilionário americano que promovia o tráfico sexual de menores de idade e jovens para festas com a elite mundial. Presidentes e ex-presidentes, grandes empresários, outros bilionários, celebridades de Hollywood e inclusive príncipes e nobres europeus. Ele tinha até mesmo uma ilha da devassidão,
a qual ele levava os seus convidados para lá fazerem coisas terríveis, que eram feitas com menores de idade e jovens traficados por eles. Eu não vou falar mais nada aqui para que o YouTube não derrube o meu vídeo, mas se você ficou interessado em saber mais dessa história inacreditável, tem vários artigos, livros, documentários e filmes sobre o Epstein. E agora que esses milhões de arquivos foram liberados e apenas começaram a ser analisados, a internet está pegando fogo com as novas revelações. Tá, Deltan, mas o que foi que saiu do Lula e do Bolsonaro? Antes de eu te explicar isso, é importante a gente fazer uma ressalva de que não é porque alguém foi citado nos arquivos do Epstein que a pessoa estava envolvida no que ele fazia ou então compartilhava dos comportamentos criminosos dele. Nós precisamos lembrar que a gente está falando de pessoas muito poderosas que recorrentemente falavam e mencionavam outras pessoas que não necessariamente sabiam ou concordavam com o que Epstein fazia. Então, qualquer conclusão depende de uma investigação séria e de outras provas além do que está nos documentos. Mas bora lá então ver o que saiu sobre o Lula nesta reportagem aqui da BBC. As conversas de Jeffrey Epstein e Noam Chomsky sobre Lula, prisioneiro político mais importante do mundo. Em setembro de 2018, o linguista e filósofo americano o Noam Chomsky ele teria comunicado a Jeffrey Epstein por e-mail que ele estava no Brasil com a sua mulher, envolvidos com atividades do movimento Lula Livre, que pedia a libertação do presidente brasileiro. Agora, gente, olha que chocante. Em novembro do ano passado, já tinham saído documentos dizendo que o Chomsky ligou para o Epstein da prisão para que ele pudesse falar com o Lula. Conversar. Olha aqui, ó. Chomsky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo! É claro que todo mundo envolvido, inclusive o Lula, negou que essa ligação tenha acontecido, né? Só que Noam Chomsky e o Epstein, eles eram amigos há anos. E não há motivo nenhum para o Epstein escrever isso em uma nota para ele mesmo, que na cabeça dele ninguém veria. Por que o Epstein mentiria? Essa história, gente, tá muito estranha. Tá, Deltan, e o Bolsonaro? Saiu o que dele, hein? O Bolsonaro é apenas citado nos arquivos por outras pessoas que estão falando dele, diferente do Lula, que o Epstein diz ter conversado ao telefone. Veja aqui comigo nessa matéria da Gazeta do Povo, ó. As conversas são aqui entre o Steve Bannon, estrategista político que foi um dos coordenadores da primeira campanha do Trump à presidência, e o Epstein, em que eles falam sobre a campanha do Bolsonaro à presidência. Bolsonaro é um revolucionário, sem refugiados querendo entrar lá no país. Ou seja, não tem esse problema de imigração global. Sem Bruxelas, sede da União Europeia, lhe dizendo o que fazer. Ele só precisa recuperar a economia. É grande. Escreveu Epstein a Bannon, acrescentando PIB de 1,8 bilhão de dólares. Na verdade, aqui trilhão, né, ele se referia. Em referência ao tamanho da economia brasileira daquele ano. O estrategista político então respondeu dizendo ser muito próximo desses caras. A amizade de Bannon com a família Bolsonaro é conhecida há anos. Eles me querem como conselheiros deles. Devo aceitar? Perguntou Bannon. É novamente uma discussão sobre reinar no inferno, ironizou Epstein. Isso e a Europa levam ao resultado de reinar no céu, respondeu o estrategista político em referência à importância da direita governar o Brasil e o velho continente. Ou seja, uma troca de mensagens em que Bannon pedia conselhos a Epstein sobre se ele deveria ajudar ou não a família Bolsonaro aqui no Brasil, sendo que o Bannon, na época, ele tinha sido um dos principais estrategistas do Trump, inclusive na Casa Branca. E veja a percepção deles de que o Bolsonaro é alguém contra o sistema, que queria governar de forma consistente, independente e poderia fazer a economia engrenar como fez. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas revelações, hein? Você acha que vem mais coisa por aí? Lembre, só o comecinho do material está sendo analisado. Conta aí pra mim o que você acha nos comentários.